Você já percebeu que uma planta funciona maravilhosamente para uma pessoa, mas para outra não faz efeito algum? Ou pior, às vezes até causa desconforto. Você já parou para pensar por que isso acontece? Será que a planta não funciona ou será que nós estamos usando a planta do jeito errado? Hoje eu vou te contar um segredo que quase ninguém te conta sobre fitoterapia e que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as plantas medicinais. Olá, sejam todos bem-vindos ao Quem Planta Cura. Eu sou a Wandi Oliveira e aqui no canal a gente fala de planta medicinal com muito respeito, consciência e responsabilidade. A verdade ela é simples, mas ela é bem profunda. Muitas vezes não é você que escolhe a planta, é a planta que te escolhe. Isso porque cada corpo é único e cada organismo reage de uma forma diferente. E isso não é achismo, isso é ciência. A Organização Mundial da Saúde já reconhece que os efeitos das plantas medicinais variam de acordo com o indivíduo. Então, leva em conta fatores físicos, emocionais, fatores metabólicos. E na fitoterapia, a gente chama isso de individualidade biológica. E isso envolve o nosso metabolismo, envolve o nosso fígado, envolve os nossos rins, o nosso sistema nervoso. Muitas vezes também leva em conta o nosso estado emocional, a nossa idade, se a gente usa ou não outro medicamento que pode aí ter uma interação, a fase da vida que a gente se encontra, por exemplo, eu estou na menopausa, então se a gente está muito estressado, se a gente está de luto ou está com alguma sobrecarga no trabalho, então a gente pode ter uma mesma planta trazendo efeito adverso para uma pessoa e diferente para outra pessoa, um efeito positivo para outra pessoa. Mas por que isso acontece? É porque os princípios ativos das plantas medicinais vão interagir diretamente aí com o nosso corpo. E aí cada corpo vai responder de um jeito. E essa teoria aí é muito discutida nos estudos que reforçam que a resposta terapêutica de uma planta vai depender de cada organismo individualmente. Mas aí me conta a sua experiência. Você já usou alguma planta medicinal e sentiu que ela não fez tão bem para você? Aí você foi lá, comentou com alguém que você conhece, alguém da sua família, que falou que a mesma planta para aquela pessoa faz muito bem? Se já aconteceu, me conta aqui nos comentários. Eu vou te contar a minha história. Por exemplo, eu com o chá verde, é bem difícil a minha história com o chá verde. Quando eu bebo o chá verde, que eu amo de paixão, eu já sinto fraqueza, tontura, já me dá uma leve dor de cabeça. Então, embora eu ame o sabor do chá verde e saiba que ele tem muitos princípios ativos, não é sempre que eu posso consumir. E quando eu vou consumir, eu sempre consumo numa dose bem pequena. Aí, eu fiz um vídeo sobre a cavalinha, vou deixar no final aqui para você assistir, e aí a minha mãe assistiu o vídeo e me falou: "Bah, eu não posso beber a cavalinha. Quando eu bebo a cavalinha, eu começo a sentir um calor que sobe assim, vai para minha cabeça, me dá dor de cabeça, me dá palpitação." Achei muito interessante. Já para mim, a cavalinha é maravilhosa. Eu bebo chá de cavalinha, passo cavalinha no rosto, no cabelo. É uma planta abençoada e não me traz efeito colateral nenhum. Pelo contrário, só efeito benéfico. Eu sinto quando eu bebo a cavalinha que eu desincho, que o meu rim funciona muito bem e eu acredito que eu devo eliminar aí muitas impurezas do meu organismo. Também tem outra história de uma conhecida minha que não pode beber o chá do gengibre. Ela bebe gengibre e aí começa a sentir dor de cabeça, dor na nuca. Acredito que ela deva ter pressão alta e o gengibre, como eleva mais a pressão, acabou fazendo aí uma pressão maior aí nos vasos sanguíneos dela e na circulação, trazendo essa dor de cabeça e esse desconforto. Mas me conta aqui nos comentários, com você também acontece? Você usa uma planta medicinal e sente algum desconforto? Me conta que planta é essa. Então, o vídeo de hoje é sobre isso.
Cada resposta terapêutica depende de um organismo individual, porque nós somos seres únicos, assim como as plantas. Então, muitas vezes, além dessa toda a individualidade, toda essa carga que traz a planta medicinal, junto com o nosso corpo e o nosso metabolismo, tem uma outra coisa. Às vezes, a gente pode estar usando uma planta do jeito errado. E aí eu vou deixar outro vídeo aqui para você assistir, que é o vídeo do hibisco, onde eu conto a minha história com o hibisco. Eu pensava que eu não podia tomar chá de hibisco, eu pensava que o hibisco me fazia mal, mas na verdade eu estava preparando o hibisco do jeito errado. Então vai lá e assiste o vídeo, ficou bem interessante. O hibisco, gente, é uma planta medicinal que não pode faltar aí no nosso dia a dia. Na verdade, né, usando naquelas pausas que a gente já viu aqui no canal, usa por 7 dias e faz uma pausa, mas esta planta medicinal aqui, ela é incrível para a nossa saúde, então vai lá e assiste o vídeo para você conhecer um pouco mais sobre o hibisco e saber a forma correta de preparar para não ter o mesmo problema que eu tive. Achava que eu não podia tomar chá de hibisco e, na verdade, eu estava preparando o chá do jeito errado. Então, os erros mais comuns que a gente vê hoje, que eu vejo bastante aí nos dias de hoje, é a gente copiar receitas prontas. E aí a gente achar que essa receita que serviu para outra pessoa pode servir para a gente. Isso é um erro bem comum que a gente deve evitar. Outro erro, misturar muitas plantas no mesmo chá e ao mesmo tempo. Isso pode nos trazer danos bem graves para a nossa saúde. Usar continuamente as plantas medicinais sem dar a pausa, então sem fazer aquele rodízio dos chás, a gente precisa fazer o rodízio dos chás. Usar aí as plantas e ignorar os sinais que o nosso corpo apresenta. Então, uma planta medicinal, ele não é só um chá comum, ela tem muitos princípios ativos que vai agir no nosso corpo, então cabe a cada um de nós prestar bem atenção naquilo que a gente está sentindo. Se for positivo, que maravilha, a planta está te fazendo bem, mas se sentiu desconforto, sentiu alguma sensação que não foi boa, presta atenção no que pode estar causando e aí descontinua o uso e procura ajuda profissional. A farmacopeia brasileira já deixa muito claro que o uso inadequado de plantas medicinais pode causar efeitos adversos, mesmo sendo natural. Então, fica a dica muito importante, sempre observe os sinais que uma planta medicinal pode causar no seu corpo. E quais são esses sinais que podem nos alterar, que podem ter alteração? Você pode ter alteração no seu sono, na digestão, no seu humor, na energia do corpo de modo geral. E aí, se alguma coisa muda negativamente, talvez aquela planta não seja para você naquele momento. A planta medicinal, gente, ela conversa aí com o nosso corpo. E essa visão é compartilhada por sistemas tradicionais, como a fitoterapia europeia, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda. Então, todos esses são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. E aí, qual é, assim, uma das sabedorias que a gente pode levar para a nossa vida quando a gente falar de plantas medicinais? Usar poucas plantas, usar essa planta com intenção, usar pelo tempo limitado e quanto mais simples, melhor. Uma planta escolhida faz mais efeito do que aquela mistura de plantas que a gente pensa que vai nos fazer bem. E aí, gente, às vezes algumas plantas aparecem na nossa vida em algum momento bem específico. E isso não é coincidência. Tem planta que chega naquele momento de cansaço, de tristeza, naquele momento que a gente está com muita ansiedade ou que a gente está com transição de uma fase na vida e ela não vem só para tratar um sintoma, ela vem para acompanhar os nossos processos. Então, eu vejo as plantas medicinais desta forma. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva aqui no canal Quem Planta Cura. Toda quinta-feira a gente fala de uma planta diferente ou a gente fala sobre o uso das plantas medicinais e principalmente sobre o uso seguro das plantas medicinais. Vou deixar então as duas opções de vídeo para você, o vídeo da cavalinha e o vídeo do hibisco. Te convido a assistir. Plante o amor, faça o bem, que o resto vem. Gratidão e fica comigo aqui no Quem Planta Cura. Te vejo no próximo vídeo.